Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida, em sua terceira temporada. Em nosso programa abordamos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas como a dependência química e as dependências comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de outros segmentos como justiça, educação, entre outros, a lista é enorme. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel, canal 3. Importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesse. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Fica com a gente. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, é a Gabriela Matiaso Sendoya. Ela é psicóloga e neuropsicóloga, atua na área do transtorno por uso de substâncias desde 2011. Ela tem uma experiência vastíssima, tanto prática quanto na área educacional, em termos de formação, e eu tive a honra, né, Gabriela, de ser sua professora, né, para fazer parte dessa trajetória e hoje te receber aqui no programa. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Neliana, obrigada Novo Mundo pelo convite. É uma honra, na verdade, estar aqui com você, pra gente bater esse papo. Ótimo, muito bom, muito bom. Gabriela, vamos começar com você comentando um pouco o que te motivou a trabalhar com a área da dependência química. É uma história boa, né? Tem uma questão pessoal, assim, desde criança, alguma coisa me intrigava nessas questões, assim. Tem questões na família, mas me lembro muito de um primo da minha mãe, que acabou indo morar na rua por causa do alcoolismo e ele ia na casa do meu avô pedir comida. Então isso eu acho que me chocou desde aquela época. Eu era criança, eu não entendia muito. Eu lembro que eles comentavam, parecia uma coisa tão distante. E depois algumas outras situações acho que acabaram me levando para esse lugar, assim, de curiosidade. Eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar por conta própria, e eu resolvi fazer psicologia para já trabalhar com isso, desde sempre. Que ótimo, então sempre foi uma escolha sua. Sim. Isso é uma condição muito comum, né? Geralmente quem trabalha com essa área tem alguma experiência ou alguma história. Não é incomum isso acontecer com quem trabalha com transtorno de uso de substâncias, porque é uma área muito difícil de se trabalhar. Mas ao mesmo tempo que é difícil, eu acho que é muito bela, porque você vê o florescimento dos casos quando eles se recuperam. Sim, eu costumo dizer que ninguém vai parar na área de dependência química por acaso, né? Sempre alguma referência pessoal, de alguma forma, não necessariamente um caso da família, mas algum caso que tenha tocado. Exato. Né? Então, sim, porque a gente vai precisar dessa motivação extra para trabalhar numa área que a gente sabe das dificuldades, né? É árdua, né? É árdua, mas ao mesmo tempo que é árdua, tem a possibilidade de recuperação. Sempre falo, existe tratamento. Sim. Né? E aí, falando um pouco de tratamento, Gabriela,
O que você considera os maiores desafios na área? Olha, como você consegue tocar um paciente para que ele se engaje no processo de mudança de comportamento, né, e o tratamento em si. E isso vai tanto para o dependente como para a família, né? Eu atendo bastante famílias e aí é o mesmo processo, assim, né, de como engajar esse paciente, no caso, a família como paciente, ou o próprio dependente, dependendo de quem eu estiver atendendo, como é que eu ajudo essa pessoa a se engajar nesse tratamento? Eu acho que é um dos maiores desafios, assim. E esse é um ponto muito importante e interessante que você fala, porque no tratamento, como a gente sempre tem um olhar biopsicossocial, esse dependente, ele está inserido num contexto. Sim. E o contexto inicial de todo ser humano é a família, ou a ausência dela, né? Então, quando você traz a importância da família, o que você vê como desafio da família? Porque muitas vezes tem aquela fala, o problema é dele, ele que precisa se recuperar. Sim, exato, esse é um ponto, né? A família normalmente chega. Eu trabalhei em clínica de reabilitação, né? Hoje eu trabalho no consultório particular, mas por muito tempo eu trabalhei em algumas clínicas. E a família chega e leva um problema para que seja resolvido, né? Claro, não dessa forma, mas enfim, é o que acontece nas entrelinhas. E a gente sabe muito bem que o problema não está só no dependente, ele está inserido num contexto, né? Então, o maior desafio no caso do trabalho com a família é fazer com que essa família se engaje e aos poucos, porque é uma família que chega muito derrubada, muito acabada, muito machucada, adoecida, exato, com vergonha, com dívidas. Exatamente, com várias questões a serem resolvidas e muito desgastada, né? Sim. Na verdade, desse relacionamento. Então, é muito comum que a família chegue apontando muito. É uma família que não abandonou, acho que é muito importante frisar isso, porque a família que leva um paciente internado é uma família que não abandonou, que se negou a abandonar, né? Entende que não dá conta de fazer isso sozinha e pede ajuda, né? Delega no sentido de pedir ajuda. Mas essa família também vai precisar primeiro ser acolhida para depois conseguir entrar nas questões que levam a esse adoecimento maior e se corresponsabilizar. Eu acho que esse é o maior desafio. Ajudar essa família a se corresponsabilizar pelo tratamento também. Eu sempre gosto de pensar que a cena tem vários protagonistas, né? Então a família é um coadjuvante muito importante no tratamento, assim como em alguns casos a internação, assim como em alguns casos a medicação. Os profissionais, tudo girando em torno do dependente químico. Mas a falta de um desses protagonistas na cena faz uma diferença brutal. Né? Sim. E até quando você fala dessa questão de delegar, eu vejo muitas vezes esse movimento, não acontece só na família do dependente químico, na área de educação a gente vê isso, né? Eu pago a mensalidade da escola, a escola tem que educar, a escola tem que educar em termos do conteúdo pedagógico, mas o comportamento é em casa. Então eu traço o mesmo paralelo, acho que tem coisas que as instituições podem fazer, um trabalho grande que a instituição pode fazer, até o limite que chega na família. Dentro de casa é a família que toca a cena, né? Gabriela, e na tua vivência, quais são os padrões mais comuns de comportamento familiar em torno do dependente químico? A questão dos padrões de comportamento, elas acompanham o próprio dependente, né? Que eu acho que, primeiro ponto, a negação. A negação, ela tem várias camadas. Ela é a negação de que o problema existe, ela é a negação, se não é de que o problema existe, é da extensão desse problema, da gravidade desse problema. Eu acho que esse é o principal. Depois a gente tem as mentiras, né? Que não é só o dependente químico que mente, a família também mente muitas vezes, né? Mente para si mesmo, inclusive, né? E também... Esse ponto é importante. Desculpa te interromper. Claro. Dê exemplos para que as pessoas possam entender. O que você acha que são as mentiras que acontecem na família?
elas estão junto com essa negação, né? Então, o dinheiro não sumiu da minha carteira, eu devo ter perdido. Isso é uma mentira que a pessoa conta pra ela mesma, porque se ela for olhar pra que né, o que aconteceu ali? Ou incrimina um funcionário da casa, por exemplo, né? Tudo pra não olhar que, de repente, o filho ou filha tá pegando dinheiro ali de casa. Então, isso é uma das mentiras, por exemplo. Muito. E aí, no processo, quando a frequência vai se avolumando, aí a pessoa começa a quebrar essa negação. Mas muitas vezes leva muito tempo, né, Gabriela? Leva. E mesmo na internação ainda, eles chegam com... É quase que um acordo de velado de proteção um ao outro, assim. Cuida do problema, mas não entra muito em detalhes, por favor. Assim, claro, bem velado, né? Não sei se fica claro isso. Que é uma coisa tão do meu dia a dia de trabalho do seu também. Não, é né? do meu, que né? É bom assim, que o público entenda isso. Entenda. Então, me ajuda a ser clara, por favor, porque Sim. é isso. Algumas coisas são tão parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece que para as pessoas que estão assistindo isso pode não ser tão claro. Eu vejo muita situação assim, doutora, eu estou entrando em contato com a senhora, eu estou falando tal coisa, mas ele não pode saber que eu falei para a senhora. E aí eu sempre falo, não dá para eu ficar muda, né? Eu não posso ficar a parte dessa realidade, meio que brincar que eu tenho bola de cristal. O que é falado tem que ser trabalhado, né? Isso é funcional, né, Gabriela? Eu acho que na tua prática isso também acontece, né? Sim. Você sabe que tem acontecido bastante casos, por exemplo, que me indicam, né? Algum psiquiatra normalmente acaba me indicando para trabalhar com alguma família e eles muitas vezes querem que trabalhe com o dependente químico e a família, põe todo mundo junto, vai e faz, né? E a gente que é da área sabe que é muito complexo. Então, muitas vezes, eu recebo a família porque eu faço o acolhimento, porque eles chegam com muitos segredos, chegam com medo, assustadas. Com dúvidas, sem Sim. saber o que ajuda e o que atrapalha. Exato, com dúvidas, com medo de que se falarem isso vai piorar, enfim. E aí eu acabo fazendo um trabalho com a família, como meu paciente, e encaminho esse dependente para um outro colega da profissão, para que a gente possa trabalhar juntos antes de fazer essa união, né? Essa reunião. Sim. Para poder trabalhar com a família exatamente essa questão dos segredos, o que atrapalha, o que ajuda, eles não ficarem tão reféns na situação, que é como eles se sentem, né? Perfeito. Porque os dois lados ficam adoecidos, né? A família e o dependente. Eu sempre falo que a dependência química, o transtorno por uso de substâncias, é uma doença que afeta todo o contexto onde ele está inserido, né? E muitas vezes ambos precisam de tratamento, não como uma fraqueza, mas eu vejo como uma forma de dar esperança e estimular a força dessas pessoas para resolver a situação, Sim. que é complexa. Mas desculpa, acabei te interrompendo. Você estava falando da negação, quais são os padrões mais comuns? Isso, a negação, eu focaria nesses, né? Primeiro a negação, que aí é de todos os lados. Depois a parte das mentiras e da manipulação. Manipulação, o que é? Eu faço de uma forma que você acaba fazendo o que eu quero, achando que é uma escolha sua, uma decisão sua. Então, você não vai percebendo, mas você está fazendo exatamente tudo que eu quero. E isso é para os dois lados, né? Mas, por exemplo, posso te dar um exemplo, então, que eu fiquei pensando aqui. Alguém que está com o uso de substância, isso acontece bastante com alcoolistas, né? Lembro até de um paciente, assim, então ele fazia de tudo para que a esposa saísse. A esposa fosse resolver alguma coisa na rua, fosse fazer um curso, fosse fazer qualquer coisa, porque aí ele conseguia beber em casa sem que ela percebesse. Aí depois, quando ela chegava, ele dava uma desculpa, dormia, enfim, e ela, teoricamente, não percebia. Então esse é um tipo de mentira com manipulação, né? Sim. Eu vou fazer de uma forma que às vezes até passa por um cuidado, né? Ai, amor, vai fazer uma massagem, alguma coisa assim, e é disfarçado de cuidado, mas na verdade por interesse próprio. E também tem aqueles exemplos, né? Assim,
é melhor que eu use em casa do que eu use na rua, e a família fica totalmente amedrontada com a possibilidade de usar na rua, então use em casa, né? Como é que você visualiza essa situação, Gabriela? Porque ela é muito comum, muito presente no dia a dia. Ela é muito delicada e muito comum, exato. Eu acho que esse traz uma nuance da dependência química que eu acho que é muito importante de a gente falar, que é a degradação dos valores. Né, tanto a família como o próprio paciente também, eles vão transgredindo as próprias regras, além da sociedade, que isso todo mundo sabe, porque é marginalizado, os próprios valores. Então eu lembro até hoje também de uma médica super importante, conceituada na área dela, que de repente, quando o filho dela foi para internação, ela estava proporcionando crack, né? Porque ela ficava tão desesperada desse filho ir atrás de comprar que ela se viu nessa situação. Mas isso era extremamente adoecedor para ela. Ela jamais tinha se visto numa posição dessa. Sim. E às vezes as pessoas podem até ficar estarrecidas. Nossa, mas uma médica... Já peguei N casos, né, de pessoas que têm o conhecimento de fato. Mas quando você está envolvido com o teu familiar... Sim. O profissional fica fora, é a mãe que está falando ali alto, né, que está querendo cuidar mesmo dessa pessoa. Eu sempre falo que dentro de casa tem que ser um santuário, né? Você trouxe o aspecto dos valores pessoais, que eu acho fundamental, e eu sempre falo para os pacientes, para os clientes, a tua casa tem que ser um santuário, né? Tem que ser um santuário, tem que ser um lugar protegido. Se a droga entra dentro de casa, já quebrou a proteção daquela família. Sim. Né? Perfeito. E aí, Eliana, infelizmente, é bem mais do que um caso. Sim. Para mim chegam vários. Vários. E que muitas vezes os pais acham que estão ajudando essas pessoas ao dar espaço para que eles usem dentro de casa, porque é melhor usar dentro de casa do que usar na rua. Né? E justamente é o contrário, né? Quando você abre esse espaço, muitas vezes a pessoa passa a usar muito mais e perder a referência de proteção da família. Sim. Você sabe que eu tô lembrando agora, a gente falando sobre isso, de um tabu também, né? Que acontece nessa área, que eu acho que é importante a gente trazer. Muitas vezes o paciente vem, ele é internado, ou ele não é internado, ele vem para o nosso consultório, né? Porque eu trabalhei em clínica de reabilitação, mas hoje eu trabalho no consultório, então às vezes é no consultório, não chegou a ser internado. E aí a gente vai mexer num vespeiro, que é a família também tem gente que usa. Boa questão. Né? Mas não foi tão grave, então até então, né? Ou tem a diferenciação, drogas lícitas e ilícitas. Isso sim, é muito comum. Isso também, agora com medicação, né? O Brasil é um dos grandes consumidores de psicotrópicos. Sim, né? sim. Mas eu pensei agora especificamente num caso de maconha, por exemplo, né? Que é uma droga bem banalizada, assim, como se não tivesse muitas consequências. E aí, de repente, um familiar fuma, e o outro, né, um pai, um filho, uma mãe, um filho, não importa, filha, e aí um faz um uso recreativo, diria, e o outro não dá conta disso, né, se perde. E aí como você trabalha esse tratamento quando a outra pessoa não tem muito, por exemplo, necessariamente um desejo de não usar, porque para ela aquilo não representa um grande dano, né? Então é muito interessante, tem alguns tabus aí no meio, porque a gente sempre pensa assim, a família internou e o paciente estava, né, muito mal e essa família é perfeita, né? Não é bem assim. Não. Então... Não. E tem aqueles casos também, não sei se você já teve essa prática, essa experiência, mas assim, não, se você vai usar, eu vou usar junto com você porque eu preciso entender o que você está passando. Sim. Tem isso, também. Né? E eu sempre falo, gente, a princípio da máscara de oxigênio no avião. Alguém tem que estar são, alguém tem que conduzir a situação, porque se você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, não vai ter ajuda, vai ter mais adoecimento.
Exato, afundam os dois, né? Exatamente. E assim, existem vários mitos, a gente poderia ficar aqui por horas falando, mas eu acho que é interessante você dividir um pouco com o pessoal lá de casa quais são os mitos no tratamento ou sobre o uso de substâncias. Eu diria que não é só no tratamento, eu acho que isso aparece mesmo nas conversas, às vezes com amigos, enfim, alguém que esteja passando por essa questão, né, da dependência química. Eu acho que o principal é, se quiser, para. Sim. Né? Perfeito. Quando quiser, ele para, ela para. E não é assim, né? A gente sabe que para parar, precisa querer. Ninguém para por acaso, né? A gente sabe disso. Mas isso não é suficiente. Só querer não é suficiente. Eu gostaria que fosse, né? Mas não é. Então, se parar, se quiser, para. Quando quiser, para. Isso é um mito do tratamento, isso é um mito da família e isso é um mito do próprio paciente, tá? Que tá naquela parte da negação que a gente falou dos padrões de comportamento, né? Quando eu quiser, eu paro. Então, não tem um problema tão grande porque quando eu quiser, eu paro, mas nunca quer. E que mina a autoeficácia, né? Porque Sim. A partir do momento que a pessoa acredita, a hora que eu quiser, eu paro. Bom, então me proponho a parar e eu não consigo, aí é onde a pessoa se afunda mais, né? Exatamente. E outro mito que eu acho que é bem importante, isso a gente vê muito em atendimento de casal, né? Se ele ou ela me amasse mesmo, pararia. Né? Mas se bem que assim, não só do casal, né? Tô lembrando agora de uma paciente que era sobre o pai com cigarro, por exemplo, né? Por que ele faz isso? Porque se ele me amasse, ele não fumaria, ele pararia de fumar. E o pai escondendo o que tava fumando, por exemplo, né? Então, assim, só pra gente também trazer um pouco, aproximar um pouco pras drogas lícitas, né? Porque a gente fala bastante de álcool, porque na clínica é álcool e drogas, mas a gente tem os psicotrópicos, que são legais, né? Sim. Desde com receita. E a gente tem o cigarro. Exato. E aí eu acho que o risco, né, Gabriela, é quando as pessoas misturam, né, o que é emocional do relacionamento psicológico com o que é físico, o que é fisiológico. Né? E por isso que a pessoa não para a hora que ela quer, porque até alguns casos a gente tem que deixar claro também pro público de casa, que algumas pessoas, se param de usar substâncias, pode vir uma síndrome de abstinência e pode levar a óbito, por exemplo. Sim, acho que isso é bem importante a gente falar, porque é desconhecido pelo público em geral. Até pelo público que nos procura, né, no consultório e na clínica, assim. Algumas abstinências podem levar à morte, se não assistidas. Né? E álcool é uma delas. Álcool é uma delas. Né? Que é uma substância que está aí, permeando a nossa sociedade. Então, a abstinência de álcool é muito séria. Porque a gente tem de heroína, por exemplo, mas a heroína não é tão conhecida aqui no Brasil, porque é muito caro, né? É muito caro. Mas o álcool, sim. Então, o álcool, sim. E álcool é uma das piores síndromes de abstinência. Sim, exato. E que as pessoas acham que é só não beber amanhã. Né? Claro, se a gente tem um uso que não é tão, não tá tão instalado ou não é em tão grande quantidade, enfim, aí ok, a pessoa pode parar e no dia seguinte ela vai ficar um pouco mal, nos outros dias que se seguem também, sim, né, não só no dia seguinte, mas ela não vai ter esse choque tão grande. Agora, se tiver um consumo muito exagerado, pode levar a óbito, então aí precisa de assistência psiquiátrica e medicamentosa. É medicamentosa, porque daí exato. Eu acho que a gente entra num outro mito, né? Assim, remédio nem sempre é um tratamento. Pode ser a manutenção da dependência química. Sim. Nossa, essa parte, eu vou até me mexer aqui na cadeira. Essa parte é muito, muito importante também da gente trazer, né? Porque existe o mito de que medicação também é droga, também porque muitas pessoas fazem o uso como droga e também porque pode sim causar dependência. Porém, em alguns casos de dependência química, é muito difícil a abstinência sem o apoio da medicação. Exato. E quem vai fazer isso, avaliação disso? É o psiquiatra. É o profissional médico, é o profissional médico. Né? E eu acho que um dado também que é importante a gente complementar é que
o número de comorbidades psiquiátricas no transtorno por uso de substâncias é muito grande. Né? As pessoas geralmente têm um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, um pânico, um toque e por conta disso um TDAH e começam a usar substâncias numa tentativa de se autorregular. Sim. Só que acrescenta-se mais um problema de saúde mental. Então, muitas vezes você tira a substância do indivíduo e aí você vai realmente tratar a causa. Exato, que foi o grande motivo de eu começar a estudar neuropsicologia. Ah, Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que esse é um aspecto muito importante no tratamento do TUS. Claro, eu falo sim, eu trabalhava na clínica de dependência química. Nessa época, só para contextualizar, foi uma época que eu deixei o consultório aqui de São Paulo e fui em busca dessa vivência, dessa experiência, né? Trabalhei por uns bons anos em clínicas de reabilitação. Porque eu queria viver essa experiência 100% do tempo, né? E aí, o que acontece? Eu percebia que muitos pacientes completavam o mesmo tratamento, né? Tem muitos que saem antes, mas alguns completavam o mesmo programa que era proposto. E a gente tinha uma proposta de reinserção social que era super interessante. Só que assim, depois que esse paciente saía, a gente percebia, eu pelo menos percebia, que tinha algumas dificuldades que continuavam, que persistiam, né? E isso dificulta muito que a pessoa se mantenha abstinente. E aí eu fui atrás de estudar alguma coisa que explicasse um pouco mais, né? Que a gente tem prejuízos cognitivos com o uso de substâncias. Então eu fui tentar esclarecer um pouco mais para poder ajudar esses pacientes a ter uma vida mais funcional, né, e que eles conseguissem se manter em abstinência. Exato. E aí a gente acaba entrando nessa parte dos transtornos, né? Principalmente a questão do controle de impulso, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante no tratamento de dependentes, de usuários de substâncias, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Inclusive, esse é uma parte bem importante do trabalho mesmo quando eu atendo o dependente ou quando eu atendo a família, algo que eu preciso explicar assim desde o começo, que é a atuação, principalmente durante o uso, no córtex pré-frontal. Perfeito. Né, que é a parte do cérebro responsável pelo controle do impulso, pelas decisões, né, pela parte mais racional, vamos dizer assim, que é o que divide a gente, divide não, né, que diferencia a gente dos animais, né, essa parte mais racional mesmo, e do senso crítico. Porque a pessoa, vamos pensar no caso de álcool, né, a pessoa bebe, controle inibitório fica inibido, ela fica mais expansiva, perde um pouco a noção, fala o que não deve, se comporta de maneira inadequada, não só, obviamente, com álcool, isso acontece com outras drogas também, mas é um exemplo do efeito que a droga tem no nosso comportamento por meio da ação no sistema nervoso central. Sim. Né? Então, acho que esse é um ponto. Não sei se eu me perdi da sua pergunta. Não, perfeito. Mas é que eu acho que porque isso é muito fisiologicamente a pessoa realmente ela vai conseguir essa desinibição, mas com o progredir da doença, a pessoa vai desenvolvendo tolerância, ela vai precisando de doses cada vez maiores, e aí eu brinco, eu falo que é como se ela ficasse sem freio, ela perde o freio, ela perde a noção. Sim. Tanto é que às vezes as pessoas em uso, né, no dia seguinte ou semanas depois a pessoa fala, olha, você fez isso, falou aquilo outro, né, não, esse é um outro mito, né, se a gente for parar para pensar, não, eu não fiz isso, eu não falei isso, e a pessoa literalmente esquece muitas vezes do que aconteceu e se assusta, né, porque ela fala, não, mas em sã consciência eu jamais faria isso. Exato. Em sã consciência, não, né? Essa parte da neuropsicologia, que eu acho que é bem importante também, pensando no controle de impulso, eu vou juntar com um dos outros mitos que eu fiquei pensando que seria importante da gente trazer, que assim, um dos mitos tá abstinente, o paciente foi lá, ficou internado ou fez o tratamento sem internação, parou de usar, curou. Esse é um grande mito, né? Esse é um grande mito. Não cura. Perfeito. Não cura. A gente pode o paciente pode se engajar nessa mudança e aí
ele vai cuidar disso para o resto da vida. Claro que o nível de desgaste emocional de alguém que está numa abstinência recente, por exemplo, esse primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, esses primeiros meses, assim, ele é muito intenso o desgaste. Depois de um tempo, a pessoa vai aprendendo a viver sem a substância, mas assim, ela vai ter sempre que cuidar disso. E esse é um grande mito, porque trabalhando com família, o que eu vejo? A pessoa parou de usar, agora tá tudo bem, né? Então, voltam todos os comportamentos que a família estava se policiando para não ter, voltam todos, né? E eles demandam daquele paciente um autocontrole que às vezes ele não está preparado para ter. Né? Ele ou não possui, ou ele também não está preparado para ter, porque a gente tem uma neuroplasticidade e o cérebro vai se readaptando, mas assim, quando está muito recente, não tem como você pensar nisso. Exato. Então, o controle de impulso, ele demora para ser acionado, se a gente for pensar nesse sentido, né? O paciente não tem condições. E eu sempre dou um exemplo, né? Para quem não é usuário de substâncias, né? Assim, você está fazendo regime, mas você carrega na sua mochila, na sua bolsa, uma barra de chocolate. Pois é. Né? Esse é o exemplo, né? Assim, você sabe que você não pode, mas está lá, a hora que você quiser, você pode pegar só um pedacinho, você começa comendo só um pedacinho, quando você vai ver, você comeu metade da barra ou a barra inteira, né? É isso, né? Nós falamos de uma doença do prazer, então, muitas vezes não, é fundamental mudar hábitos e estilo de vida. Exato. Fiquei pensando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da questão das drogas, paciente internado, mas de novo, eu sempre falo do internado, mas não precisa ser internado. Estava abstinente. Isso aconteceu uma vez na clínica, a paciente ia fazer uma saída dessas terapêuticas, a família ia visitar e eles iam sair para almoçar. Foram sair para almoçar, um dos participantes do almoço na mesa pediu uma cerveja, né? Então, esse paciente, para dizer não para essa cerveja, para conseguir não beber, ele tem um desgaste emocional tão grande, né? Depois de um tempo, o abstinente, ele vai conseguir, de repente... Depois de um tempo, sim. Provavelmente, né? Enfim, alguns não, mas enfim, participar de um almoço em que porque tem eu álcool. Acho que também tem aqueles casos que se incomodam, né? Que eles incorporam. Eu não posso usar, mas eu sei que as pessoas usam. Isso a gente está falando das drogas lícitas, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a família se priva e isso passa a ser um incômodo para aquela pessoa que não bebe mais, por exemplo, né? Então, aí vem os valores até de pessoais do dependente, tipo, eu não posso, você pode, tá tudo bem, né? E aí ele consegue, né, junto à família, achar uma outra via, um outro modus operandi. Isso, mas... Para chegar nisso, tem um trabalho psicológico forte. Ah, sim. Né? Porque e um tempo de abstinência é o mais comum? Considerável. O que é o mais comum? Raiva. Raiva do mundo, porque eu não posso. Por que você pode? Sim, né? Sim. Então, por isso que eu dei esse exemplo do paciente que já saído numa saída terapêutica, ele ia voltar para a clínica, para ver como a família esquece que ele tem um problema, e não estar bebendo nesse momento não significa que ele não continue tendo um problema. Né? Então, a exposição aos... que em Narcóticos Anônimos eles falam dos evites, né? Eu gosto de citar Narcóticos Anônimos porque eu acho que é um recurso importante, principalmente se a gente for pensar em quem não tiver acesso ao tratamento por questões financeiras, enfim. E é isso, assim, você, se estiver passando por um período de abstinência... Não é para frequentar os mesmos lugares que frequentava antes, não é para encontrar as mesmas pessoas que encontrava antes, porque vai dificultar muito a sua vida para se manter abstinente. Ninguém tá falando que é proibido, porque ninguém proíbe nada para ninguém, né? Mas tem algumas precauções que a gente sugere e essa é uma delas, né? Evitar os lugares em que vai ter uma exposição maior. Perfeito. Que no caso do chocolate seria, você vai andar com o chocolate na bolsa se você tiver de dieta? Melhor não, né? Não tem como. Melhor não. E na tua fala, eu acho que, se você me permite, eu gostaria de trazer um outro mito também, né? A hora que eu quiser eu paro, então o tratamento só vai funcionar se a pessoa quiser.
Eu falo que a nossa motivação, ela sofre várias interferências, né, do externo. Né? Então, muitas vezes, o recebimento de um diagnóstico pode fazer sim com que aquela pessoa, um diagnóstico com uma doença física, por exemplo, pode fazer com que a pessoa, não, agora eu tenho que parar, né? Ou o chefe, né, foi pego num exame e ele condiciona para você manter o teu trabalho, você precisa entrar em tratamento. Uma decisão judicial, mesmo que a pessoa não queira parar, ela foi autuada e aí o juiz condiciona a realização de um tratamento. Isso também são fatores externos que podem mudar a motivação daquele que não quer se tratar. O que você acha disso, Gabriela? Eu acredito bastante nisso. A gente fala em despertar da consciência, né? Então, qual é o momento que aquela pessoa vai despertar? Não faço a mínima ideia. Exato. Porque é muito pessoal, é muito individual. Exato. Né? E eu parto do princípio de que se a pessoa, por exemplo, no consultório, né? Tem pessoas que a gente sabe que estão com mais dificuldade de parar de usar, mas elas estão vindo à terapia. Eu parto do princípio que se a pessoa se dá o trabalho de vir, né? De alguma forma, ela tem algum tipo de motivação, mesmo que não seja o suficiente para parar. E aí é muito interessante, né? Muito contraditório, porque aí você pode falar assim, não, mas ele ou ela tá indo na terapia para agradar a família, né? Ou para não desagradar a família. Mas ainda assim, se essa pessoa tá chegando lá, tá se propondo a falar, tá se propondo a abrir, eu realmente acredito que a gente tem um papel importante ali, né? Seremos bem-sucedidos? Não sabemos, né? Mas o nosso trabalho a gente vai fazer. E agora, Gabriela, eu queria te perguntar, é possível recuperar o vínculo afetivo depois dos traumas causados pela dependência química? É uma pergunta pegadinha, né? Bom, sim, mas não em todos os casos, né? É muito particular isso. É muito caso a caso, porque vai depender do tipo de mágoa que está envolvido, do tipo de transgressão que aconteceu, né? E principalmente, eu acho, Liliana, do engajamento desse dependente na mudança de comportamento, além da abstinência. Porque a gente sabe que abstinência é uma coisa, recuperação, né, de outros valores, né, além da questão da abstinência, é muito mais profundo. Que aí vem com a psicoterapia, enfim. Lembro sempre de Narcóticos Anônimos, Nono Passo, reparações, né? O que acontece? Em alguns casos, isso vai ser possível, em outros não, né? Eu lembro de casos gravíssimos que eu ouvia na clínica e em alguns eu realmente tentei mediar. Alguns foram possíveis, outros não, né? E aí, quem somos nós? Exato. Para interferir numa relação familiar, né? A gente pode dar condições dessa família a se relacionar, mas algumas barreiras podem ter sido rompidas. E aí a gente... ainda assim tem um trabalho que é legal de ser feito, que é tanto se eu estiver trabalhando com um dependente, é como é que ele consegue conviver com aquela culpa e com o não perdão, que é importante, porque isso existe. Exato. Né? E com a família, como é que você consegue, porque às vezes a família quer perdoar, mas não consegue, né? Então como é que você convive com aquela mágoa daquilo que foi feito pra você, e não deixa de amar, ou enfim, né, não deixa que isso interfira no amor que você sente pelo aquele ente querido. Então é bem desafiador. E naquela forma de amar, né, porque eu acho que quando a gente fala de família, a gente vai falar sempre de fatores de risco e fatores de proteção que atuam ali concomitantemente, né. Então, se você consegue realmente reunir o grupo, ótimo, muitas vezes eles vão caminhar de uma forma mais distante, mas precisa encontrar esse lugar eu chamo de um lugar de paz, de aceitação daquela realidade, né? Porque muitas vezes, sim, uma família são pessoas que se amaram, mas que naquele momento talvez elas precisam ficar distantes para poderem prosseguir.
Isso, exato. Qual que é essa distância segura, né? Exato. Eu acho que é interessante quando eu falo no consultório sobre aceitação, eu sempre tento associar com reconhecimento, né? Porque as pessoas têm uma tendência a achar que a aceitação é uma coisa pacífica, né? Eu aceito, gratidão, e não necessariamente vai ser isso. Aceitação no sentido de reconhecer que aquilo é um fato. Exato. Né? Esses são os meus limites. Exato. Né? E aqui são as minhas potencialidades, eu consigo caminhar até aqui. Que talvez dá pra gente fazer o paralelo com a questão da cura. Né? Eu gosto muito de trabalhar com a motivação das pessoas, né? E às vezes eu fico preocupada, não tem cura. Às vezes, para algumas pessoas, a motivação é: a minha cura é nunca mais usar nenhuma substância. E tá ótimo. Sim, claro. Né? Porque é isso que se espera. Né? Então, é muito trabalhar com a motivação que move a pessoa à saúde e à promoção de saúde. Né? Exato. Nossa, e você me lembrou uma paciente que é alcoolista. E a cura dela é não ser mais a vergonha para os filhos. Ótimo. É retomar a dignidade dela na relação. Perfeito. Essa é a cura dela. Né? E que consiste em não beber. Perfeito. Né? É o requisito básico para ela continuar nessa cura. Né? Esse mote, né, assim, de você conseguir extrair da pessoa o que vai movê-la para a saúde, pode ser a cura, e isso empodera. Eu acho que isso é interessante a gente poder ter esse olhar. Né? Mas, Gabriela, diz para mim, como que a psicoterapia pode ajudar os familiares sem o usuário ou dependente de substâncias estar presente nas sessões? Porque isso é muito comum também na clínica do transtorno por uso de substâncias. Sim, e eu me dei conta que a gente não trouxe o nome disso, né, que é codependência. A gente não usou esse termo, e eu acho super importante, não dava para terminar essa entrevista sem falar esse nome aqui, que é essa relação tão difícil que se dá entre o... Não é apenas na dependência química, né, codependência, a gente sabe que em outras relações também acontece, mas na dependência química, invariavelmente as relações se desenvolvem com base na codependência. E aí, a gente, no caso de um tratamento de família, o que a gente trabalha muito, né? Limites. Quais são os seus limites? Até onde você consegue ir? Exato. Né? Então, acho que isso é muito importante. A questão e muitas famílias acham que não adianta, né? Eu não vou porque ele não ou ela não concorda. Isso, ela então, não quer tratamento. Ela não vai tratar. Então, não vai adiantar. E aí, o que eu trago sempre é, primeiro, lembra da história da corresponsabilização, né? Então, a família precisa entender que comportamentos que eles estão tendo que podem estar facilitando esse uso. Exato. E isso é muito comum, principalmente com dinheiro, né? Ou até aquela pergunta básica, né? Você fumou hoje? Você cheirou hoje? Ah, sim, na tentativa absurda de controle, que acaba, né, sendo completamente invasivo, isso sim, mas eu sempre penso na questão do dinheiro, Sim. Porque é algo que chega muito, Exato. né, na clínica, ou mesmo no consultório, assim, a família que não concorda, mas no final das contas tá pagando aluguel, tá dando a mesada, e aí tá financiando o uso de alguma forma, né? Só que se você chega, por exemplo, e propõe que isso pare do dia para a noite, a família não dá conta, né? Algo que eu já ouvi também, por exemplo, não posso fazer isso porque senão ela vai se prostituir, por exemplo. Então, como é que você vai chegar com essa família? Você precisa primeiro acolher essa família, né? Fazer um fortalecimento deles como indivíduos. Desenhar um plano do como vai ser feito isso, do como vai ser comunicado isso. Claro, exato. Existe essa atuação dentro do caso também, né? De conseguir ajudar. Como é que eu mexo uma pecinha aqui? É um tabuleiro de xadrez, né? Como é que eu mexo uma pecinha aqui? Porque vai reverberar aqui? Sim. Isso sim também. Então, é muito importante para essa questão de entender a facilitação, e a gente muitas vezes consegue com esse trabalho que o próprio dependente comece a se olhar diferente, porque vai mudando a dinâmica, né? Sim. Esse adoecimento vai deixando de ser tão adoecido assim. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem importante. E aí eu penso numa questão de cuidado pessoal também, né? Porque a família chega muito machucada, né? Eu lembro sempre de mães, né? Porque as mães não abandonam.
muitas vezes, né? A maioria das vezes, pelo menos, quando eu trabalhei em clínica. Sempre falando masculino, porque eu trabalhei em clínicas masculinas, né? Mas, enfim. Mas tem um paralelo também, desculpa te interromper. Claro. As mães que abandonam, os pais que se responsabilizam. São poucas, concordo. Ah, sim, existe uma alternância, mas né? existe essa gangorra. Existe, né? existe essa gangorra. Existe sim. Mas eu penso muito isso, como essas pessoas chegam, como está a saúde mental delas muito deterioradas, né? Fisicamente, ou emagrecidas ou engordaram por causa da codependência e compulsão alimentar também, isso acontece, né? Enfim, mas assim, alteração de apetite, alteração de sono, a familiares que não dormem. Pressão arterial por conta da tensão. Pressão arterial descompensada, glicemia descompensada, então diabetes. A codependência mata. É que mata de outro jeito, né? Dependência mata de um jeito, codependência mata de outro. Silenciosamente. Exato. Então, a gente tem uma melhora na qualidade de vida, na saúde mental. E outra coisa que é muito importante, volto para a questão financeira. Também o desgaste financeiro, famílias que se endividam, né, para dar conta dos prejuízos que a dependência química causa, isso também tem uma melhora. É contraditório, né? Porque vai investir num tratamento, mas vai deixar de gastar com outras coisas, porque vai fazer escolhas mais conscientes. Exato. Então, esse é um ponto. E produtivas, né? Sim, então é muito, muito importante que a família procure se tratar independentemente do que o dependente químico esteja disposto a fazer. Porque é uma forma de que a família consiga resgatar a autonomia que ela perdeu. Sim, exato. E a partir do momento que a família consegue resgatar a autonomia, resgata os valores, isso reverbera no usuário de substâncias. Né? Claro. Que muitas vezes fala, mas o que está acontecendo? Por que eles mudaram tanto comportamento? Aí ele vem entender o que é o tratamento. E eles precisam se fortalecer. Assim, eu acho que, principalmente, eles vão precisar se fortalecer para dar conta de uma demanda tão desgastante para todos os lados, né? Exato. Porque ninguém escolhe adoecer nesse sentido. Sim. Os dois lados adoecem, o dependente e a família. Exato. A escolha está em, vou resgatar minha saúde? É isso. É esse o ponto. Esse é o ponto, exato. Esse o ponto. E outra coisa que eu também acho super importante de frisar é que assim, a gente não tem... Isso é uma coisa que eu trabalho com a família desde o dia 1. A gente vai fazer um trabalho e eu explico, né, quais são os objetivos do trabalho, esse que a gente tá falando agora. A gente nunca vai ter o controle sobre o que aquela pessoa vai decidir pra vida dela e isso precisa ficar muito claro. Sim. Né? Porque a expectativa é, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar esse profissional vai resolver a situação. E aí ele vai, ou ela vai se curar. E não é isso. Não. Nós vamos trabalhar para isso, mas vocês precisam entender que é uma escolha individual que a gente, de novo, uma escolha não tão consciente assim, não é faz porque quer, mas ainda assim existe o livre-arbítrio e o que aquela pessoa vai fazer com a vida dela. O que a gente trabalha? Que se ela escolher o pior caminho, vocês não caiam junto. Então, esse é o meu trabalho, fundamentalmente. Exato. Porque alguém tem que estar em plena consciência para ajudar no momento que for preciso. Alguém precisa estar lá. Tem uma pergunta que eu gostaria muito de te fazer. O que mais te emociona no teu trabalho com usuários de substâncias e familiares? Vou ser muito objetivo aqui. Os casos bem-sucedidos. Esses fazem valer. Fazem valer todo o esforço. Fazem valer todo o esforço, toda a frustração que às vezes a gente passa, todo esse contato com a morte que a gente tem, porque é isso, né? A gente sabe que se não tratar, a mortalidade é muito grande, mas os casos que são bem-sucedidos fazem valer. E existe tratamento bem-sucedido, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Porque é uma doença que tem tratamento, existe tratamento. Sempre que nós chegamos ao final do programa, nós pedimos que você possa transmitir uma mensagem final para aqueles que nos assistem. Não desistam, acreditem. Procurem ajuda, procurem tratamento. Se não conseguirem que a pessoa mude, pelo menos vocês cuidem de si.
Maravilhoso, maravilhoso, ótimo. Muito obrigada a ter você aqui hoje, muito obrigada a ter você aqui. Espero que nós possamos ter te levado uma mensagem de qualidade que possa te ajudar, porque nós sabemos o quão duro é essa realidade e te espero no próximo programa.